Ela é baseada no autor Waslawski, que ele traz um livro relacionado a projetos de pesquisas na área da computação, onde você vai encontrar vários capítulos de apoio para a sua escrita, e nós vamos trabalhar em cima dele. Então, esse livro que nós vamos utilizar, ele destina principalmente a alunos da área da computação. Então, ou você da área do curso técnico, graduação, até mestrado e doutorado, ele auxilia na escrita. Então, nós que vamos fazer esse trabalho científico, ele vai ser um apoio para você começar a sua escrita aí. Ou se você já tem um trabalho científico, você pode fazer uma revisão baseado nele e melhorar. Aqueles como eu, porque eu também trabalho com artigos científicos, eu faço escritas ainda relacionadas às minhas pesquisas, a gente se sente meio perdidos, né, durante essa escrita aí, porque o trabalho de pesquisa em computação pode encontrar algumas informações difíceis em relação aos artigos para a sua escrita. Então, esse livro que a gente vai usar, ele vai diminuir um pouco a tensão dessa escrita, ou seja, vai diminuir a sensação de angústia que quase invariavelmente aí atinge os alunos que precisam escrever esse artigo. Então, nós da área da computação, que já lemos algum livro aí da metodologia científica de outras áreas, a gente percebe que esses autores falam uma linguagem um pouco difícil de ser acessada. E esse livro do Waslawski aí, ele traz um método diferenciado para a área da computação. Então, nós, o curso técnico integrado em informática ou tecnologias de sistemas para a internet ou tecnologia em rede de computadores, nós precisamos desenvolver trabalhos finais de curso relacionados à computação para atender aí o nosso projeto pedagógico. Então, iniciando aqui essa aula, eu vou trazer aqui um exemplo de um aluno que foi escrever sua monografia, para você entender como que funciona a interação entre estudante e orientador. Então, esse estudante, ele queria escrever sua monografia, ele pensou sobre o problema, né, o que ele queria resolver, e verificou aí que na sua cidade tinha um rio e não tinha uma forma segura de atravessar. Aí ele conversou com o seu orientador, disse que tinha material e começou a trabalhar. E ele começou a fazer escritas, estudos, revisões, começou a escrever um capítulo de revisão bibliográfica, onde ele falou sobre a água e seus componentes, hidrogênio, oxigênio, várias coisas relacionadas à água e até ao rio. Concluiu com um pequeno tratado sobre como a gravidade atrai as moléculas da água sobre o centro da Terra, produzindo assim a correnteza dos rios. Na sua segunda fase, ele definiu no seu problema a inexistência de um meio para cruzar esse rio. Pensando sobre o assunto, lembrou da catapulta, um instrumento que serve para levar objetos do lado A para o B, né? Todo mundo conhece a catapulta, tem um desenho dela aí. E aí ele fez 3 experimentos, conforme manda a regra, né? O primeiro experimento dele foi transportar 100 pessoas de um lado para o outro, através da catapulta, onde 95% delas morreram, e ele concluiu que teve uma eficácia de 5%. No experimento 2, ele já fez algo diferente. Ele entregou paraquedas para 100 indivíduos, onde 20% se assustaram e abriram os paraquedas antes da hora de cair no rio, antes de atravessar a margem, né? Então eles caíram no rio e foram arrastados. 30% deles se assustaram e esqueceram de abrir paraquedas e sofreram as consequências da queda. Concluiu que houve uma melhoria em relação ao experimento 1, onde o índice de eficácia de 5 foi para 50%. O experimento 3 eliminou o uso de paraquedas, instalou um colchão de ar na margem oposta, transportou 100 indivíduos de um lado do rio, utilizando catapulta. 95 desses indivíduos sobreviveram e 5% caíram fora do colchão. Quarta fase, ele ficou satisfeito com o resultado e encerrou os experimentos. Então, como trabalho futuro, ele já havia pensado em propor um algoritmo de cálculo da velocidade da catapulta e pensou em umas ideias aí da área da computação. Ele escreveu o capítulo de desenvolvimento, entregou o texto para o orientador, faltando escrever a conclusão e resumo. Sim. Resumindo, ele foi reprovado, né? Por que será?
Desde o momento da definição do tema até a conclusão dos experimentos, ele não voltou mais a falar com o seu orientador, o qual poderia ter auxiliado aí. Ele não fez uma revisão bibliográfica adequada, então ele falou muito sobre a água, hidrogênio, mas ele não estudou outros meios de atravessar o rio de uma forma segura, como barcos, né, teleféricos. Ele também não verificou outros textos, né, outros trabalhos, se outras pessoas teriam tentado resolver esse tipo de problema. Ele escolheu uma ferramenta a priori e começou a trabalhar em cima dela, né, que seria a catapulta. Ele não verificou outras ferramentas, não realizou a comparação do seu resultado com outros, isso é muito importante no trabalho. Escolheu como problema-alvo que ele observou apenas na sua cidade. Então, problemas locais nem sempre são problemas para todo mundo. Então, soluções locais aí nem sempre podem ser generalizadas. Então, quando você escolhe um problema local, você tem que trabalhar ela de forma adequada para o seu local. A gente vai falar um pouquinho aí, para fazer uma breve revisão do projeto Integrador 1, que é pesquisa, ciência e tecnologia, né? E a metodologia de pesquisa. Então, o que é pesquisa? Então, vários autores trazem algumas definições aí, eu vou falar algumas somente, tá? Pesquisa seria um conjunto de ações propostas para encontrar a solução para um problema, que tem por base os procedimentos racionais e sistemáticos aí. Esse outro autor, ele traz que é um questionamento sistemático crítico e criativo. Esse outro autor, ele fala que é uma atividade básica da ciência na sua indagação e descoberta da realidade. E esse outro autor, ele traz que a pesquisa é um processo formal e sistemático. E assim, outros autores aí trazem a definição de pesquisa. E ciência? Ciência é o esforço para descobrir e aumentar o conhecimento humano de como o universo funciona. Então, ciência é a busca pelo conhecimento e pelas explicações. A tecnologia é a aplicação desse conhecimento nas atividades práticas. Então, é isso que o nosso curso técnico integrado informático, superior de tecnologia, tenta trabalhar, né, durante as disciplinas, quando você vai no laboratório, tentar trabalhar ciência e tecnologia em conjunto. Então, existem vários trabalhos relacionados. Então, eu consigo aplicar na área de agrárias a tecnologia, né? Consigo aplicar na área de espaciais. Então, fazer essa relação das duas áreas. Então, a ciência vai produzir ideias e a tecnologia resulta na produção de objetos utilizáveis, ou seja, a ciência busca simplesmente conhecer a tecnologia, né, e a tecnologia visa os fins práticos daí, tá? Ambas envolvem um processo cognitivo, mas seus resultados são diferentes. Então, o produto final de uma atividade científica inovadora é, em geral, uma publicação científica. Já o produto final de uma inovação tecnológica é tipicamente um acréscimo à realidade do material. Nem sempre a tecnologia nasce da ciência, muitas vezes é da tecnologia que emerge a necessidade de se buscar princípios básicos. Assim, ciência e tecnologia andam juntas. Historicamente, a tecnologia é anterior à ciência, tá? Então, desde o princípio, a tecnologia vem antes da ciência. Um exemplo, dê-me um ponto de apoio e eu levantarei a terra. Arquimedes. Ok? Então, utilizar a bibliografia básica do Wałęsacki, metodologia de pesquisa para a ciência da computação. E aí eu tenho uma aula relacionada a tema e problema, onde você vai iniciar a sua escrita do seu trabalho final de curso. Te espero lá na aula.